Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. A leitura, então. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Muitas pessoas consideram esse trecho da Bíblia como sendo um verdadeiro hino, como se fosse uma poesia sem rima, que Paulo escreveu, talvez não com a intenção de ser poético, mas sendo, né? Muitas pessoas consideram como sendo uma legítima parte da alta literatura de alta qualidade na humanidade. Porque não apenas tem a beleza da poesia, mas também tem a substância da verdade. Se os irmãos aí do fundo estiverem tendo dificuldade para ouvir por causa do ar-condicionado, venham para frente. Tem muito lugar aqui, tá? Por favor, venham. Não deixe de aprender só porque não está ouvindo direito, né? Se for necessário, venha. A palavra traduzida por amor, do original grego, ágape, é discutida ainda por estudiosos. Alguns acreditam que é, assim como o comentarista da nossa revista, que é uma palavra de uso exclusivo no contexto religioso cristão para se referir ao amor de Deus. Outros comentaristas dizem que não, que a história da literatura mostra que essa palavra já era usada séculos antes, inclusive nos escritos de Platão, a palavra ágape já era usada como paralela, ou até sinônima de filéu, o chamado amor entre amigos, o amor entre irmãos. Portanto, não podemos nos apegar ao fato de que ela foi criada para expressar o amor de Deus. E a palavra ágape era usada para falar, inclusive, amor e apego a coisas materiais. Mas agora, para nós, o importante é o significado que ela obteve, né? Então, hoje nós falamos de ágape como sendo o legítimo amor de Deus para com o ser humano e do ser humano cristão para com o seu próximo. Já entrando no versículo 1, Paulo começa a falar coisas que seriam misteriosas se estivessem fora do contexto. Ele fala, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa
ou como símbolo que retine. Se nós retirarmos do contexto daquilo que temos estudado até agora, vai parecer apenas uma poesia, e muita gente usa assim mesmo. Até usa essa palavra em casamentos, né? E outras coisas, outras para celebrar o amor. Mas não podemos retirar do contexto por causa do ensino poderoso que ela nos quer dar. Paulo está querendo, depois de uma repreensão com os irmãos de Corinto, demonstrar que eles podem estar se comportando de tal maneira que não estão expressando o amor de Deus, e isso é extremamente negativo, tanto para a vida da igreja quanto para o ministério, para a expressão cristã, a expressão ministerial de cada um dos irmãos. Então não retire do contexto. Isso aqui é, de alguma forma, uma repreensão para os crentes daquela época, e quem estudou já sabe que é para nós também, né? Eu já saí desse estudo com as orelhas ardendo, retinindo, porque de nada adianta, né, a gente ter qualificações, e até qualificações espirituais, e não ter o principal conteúdo impulsionador da vida cristã, que é o amor. E Paulo diz que, mesmo que ele falasse as línguas dos homens e dos anjos, o comentarista da lição diz que, tendo em vista que ele está fazendo aqui uma proposta intelectual, ele não está falando que os anjos têm uma língua diferente dos homens. Então, e ele já parte, o comentarista da lição já parte disso como pressuposto. Para ele já está assentado, então, depois dele fazer esse comentário, embora ele diga não necessariamente, mas ele já parte do pressuposto de que os anjos não têm uma língua diferente dos homens. E é complicado isso, e é bom a gente retroceder um pouco na história, ainda que o propósito hoje não seja o estudo dos dons, pelo seguinte: a Bíblia dá a entender lá de comentários do livro de Jó, que os anjos foram criados há muito tempo, não se sabe há quanto tempo, mas muito tempo antes do ser humano. E que língua eles falavam? Porque o comentarista diz que quando eles se comunicam com o ser humano, eles se expressam no idioma que o ser humano fala. É claro, tem que ser, senão quem vai entender, né? Deus também faz isso. Então, se um anjo de Deus fosse enviado pelo Senhor para falar conosco aqui, ele teria que falar português, né? Certo? Se fosse enviado para a Argentina, teria que falar espanhol. E aí vai. Claro. Mas o que é que os anjos falavam antes do ser humano ser criado? Tendo em vista que esses idiomas de hoje são humanos. Os anjos falavam inglês, português, falavam espanhol, alemão, falavam hebraico, grego. O que eles falavam antes? Então, retrocedendo no tempo, é lógico nós pensarmos que os anjos tinham sua comunicação própria numa linguagem diferente da do ser humano. Por isso não dá para aceitar o que o comentarista diz, que não existem línguas dos anjos diferentes dos idiomas humanos. Afinal de contas, então os anjos eram mudos antes dos seres humanos entrarem em cena. Depois nós vamos ver mais tarde, nesse nosso comentário, que se as línguas cessarão, então também cessam a língua dos anjos. Vamos ver daqui a pouquinho. Bom, confrontando esta questão da língua humana com a língua dos anjos, vai aparecer um outro problema teológico para nós aqui. Nós sabemos que os idiomas que existem hoje foram não criados. Eles começaram a existir a partir da Torre de Babel, não foi? A Bíblia não diz que as pessoas falavam uma só língua e Deus confundiu a língua, eles passaram a falar várias línguas diferentes? Qual era a língua que eles falavam antes, então, hein? É complicado, né? O que é que o ser humano falava antes disso? É apenas uma curiosidade para pesquisadores, aí quem quiser pesquisar, tá? Entende-se, então, que se antes da Torre de Babel as pessoas falavam uma só língua, e a tradição oral ia passando aquilo que tinha acontecido desde o Jardim do Éden, é altamente provável que Adão e Eva também falassem a mesma língua, com poucas variações, que era falada na época da Torre de Babel. E Deus se comunicava com eles de forma inteligível, falando aquilo que eles falavam. Mas espera aí, eles foram criados e já passaram a se comunicar com Deus. Então, que língua eles falavam, se eles não tiveram como inventar um idioma? E entenda-se bem que da Torre de Babel para trás não existe nenhum registro escrito.
Não havia escrita na época, então nós não sabemos absolutamente o que se falava naquela época. Nós vamos ficar sabendo no céu, se Deus quiser dizer, mas nós não sabíamos. E também não existia Big Brother, não existia gravador, né? Nem como esse aqui. Não se sabe o que se falava antes das línguas serem multiplicadas. É possível, então, que Deus se comunicava com Adão e Eva, e depois a descendência dele, até a Torre de Babel, se comunicava com a mesma linguagem que é empregada pelos anjos, empregada por Deus? É possível? Creio que seja possível, mas não dá para dizer que era isso, né? Não podemos dizer. Então, quem gosta de estudar línguas, como o comentarista dessa lição aqui, de estudar e criticar, precisa pensar um pouco nisso, e talvez até arrumar mais argumentos, porque eu não pesquisei isso, apenas estou deixando as ideias faiscando na cabeça, e estou jogando o pepino para vocês que querem pesquisar isso. Então, voltando, ainda que Paulo falasse a língua dos homens e dos anjos, parece então que não é muito difícil de acreditar que ele está falando de duas vertentes diferentes. Línguas dos homens, quer dizer, idiomas, e dos anjos, alguma outra língua. Isso aqui é importante para nós, saber o que é que os anjos falavam, não falavam? Acho que não, né? Acho que não é importante. Não por enquanto. Mais tarde, eu creio que virá a ser. Mas é importante para nós não cairmos em armadilhas de estudiosos. Lembra-se de que eu falei aqui uma vez que, com relação à hermenêutica, existem dois tipos de estudos que se faz da palavra de Deus? Existe a exegese, que é o estudo honesto, e existe a exegese, que é um estudo desonesto. A exegese traz aquele radical grego que é retirar para fora, puxar para fora, quer dizer, você mergulhar na palavra para retirar o sentido, aprender o que ela quer dizer. E exegese é o contrário, é um movimento contrário. É você colocar dentro da palavra aquilo que você quer dizer. Forçar a palavra a dizer aquilo que você quer. Existe isso, mas é muito. Existem eruditos na Bíblia e em outras ciências que mergulham na palavra para forçar a palavra a dizer aquilo que eles querem. Tanto é que, poxa, nós já vimos muitas coisas aí com relação a costumes, né? Que proíbe mulher de cortar cabelo, de usar joias. Isso está na palavra? Não. As pessoas fazem uma exegese, elas fazem isso mergulhar na palavra e fazem isso virar doutrina. Isso é desonesto. Mas existem posturas que a gente não pode dizer assim que são desonestas, porque às vezes é uma confusão ou erro de interpretação, e a pessoa crê naquilo, é doutrinada naquilo e acaba colocando isso por lei, por regra, e procura fazer com que a palavra diga isso. Essa atitude passa a ser desonesta. Nós devemos, pelo menos, ser honestos com a nossa própria consciência e nos dar o benefício da dúvida e pesquisar e pedir a direção do Senhor. Portanto, não vamos engolir com facilidade tudo que se diz por aí não, tá? E essa primeira metade desse primeiro versículo mostra isso, que é possível que pessoas muito bem formadas, diplomadas, eruditos, comentadores pagos para comentar, para vender milhares de revistas, cometam deslizes exegéticos, por causa de querer que a palavra diga o que eles pensam que ela tem que dizer, não aquilo que Deus quer falar conosco. E Paulo diz que, a parte dessas questões hermenêuticas, vamos voltar àquilo que Paulo quis dizer para os crentes de Corinto, tá? Ele não quis, a intenção de Paulo não era destruir as línguas estranhas, línguas estrangeiras. A intenção dele não era essa. A intenção de Paulo era mostrar para os nossos irmãos da igreja em Corinto que eles estavam expressando os dons espirituais, mas o grande motor, o grande motivador dos dons espirituais, o grande motivador de toda a obra de Deus, que deveria ser o solo fértil para a expressão dos dons e do ministério daqueles crentes, não estava sendo empregado, que é o amor. Esse é o objetivo, o propósito de Paulo. Então não vamos fugir em demasia do propósito da nossa lição de hoje. E Paulo diz que se ele fosse assim, com essa habilidade idiomática toda, mas não tivesse amor, ele não passaria do metal que soa ao símbolo que retine. Essas peças naquela época, 2000 anos para mais atrás, metal que soa e símbolo que retine, não eram peças essencialmente musicais, sabe? A gente entende hoje símbolo como sendo um instrumento bonito, gostoso, mas não era na época.
Era mais um instrumento de fazer barulho mesmo. E o metal também. O que Paulo quer dizer é que se ele não tivesse amor, não houvesse amor impulsionando o dom de falar línguas, ele apenas estaria como que fazendo barulho, ele estaria sendo inútil e talvez até impertinente, até incômodo. Essa expressão símbolo ou metal barulhento era usada na época de Paulo de forma pejorativa. Pessoas que eram paroleiras, que falavam demais, que chegavam até a cansar outros, né? Eram comparadas a símbolos que faziam barulho, porque era um som sem graça, não era um som musical e não tinha proveito, nem proveito musical tinha. E Paulo está dizendo que tanto ele, Paulo, quanto os crentes de Corinto, como nós, que se nós dermos vazão aos dons de expressão, quaisquer que sejam, mas aqui em foco línguas, e isso não for feito com amor, é inútil e é incômodo, inclusive. Não é só o dom de línguas. Entenda que quaisquer dons, porque Paulo passa a falar de outros também. Se não houver o amor por trás disso, não vale nada. Eu não sei se eu contei para vocês, quando eu tinha pouco tempo de crente, eu fui a um culto na Assembleia de Deus em Aparecida, porque os familiares da minha mulher moravam lá, né? Moram lá. Então, bem pertinho da casa onde eu me hospedava, havia uma congregação, gente boa, pastor legal pra caramba. E eu me sentei para o culto lá nos últimos bancos, e do meu lado tinha um irmão que era o culto todinho, no blá, 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 em alto volume. Aí o pastor ia falar, ele falava mais alto que o pastor. A congregação era um pouco menor do que essa, não usava microfone, então você imagina, né? E o pastor foi pregar e eu, louco para ouvir a palavra, né? Eu querendo ouvir. E ele, aqui do lado, e ninguém entendia, as pessoas olhavam assim. Chegou uma hora que eu falei, irmão, eu quero ouvir a pregação, por favor. Eu fiquei indignado. Ele falou, mas é Deus que está falando. Eu falei, não é. Quem está falando é você. E agora a palavra tem primazia. Deixe o pastor pregar e depois você fala em línguas. Aí as pessoas começaram a rir, olhar para trás. Por quê? Porque esse indivíduo, eu me lembro até do nome dele, mas não vou dizer. Esse indivíduo era incontrolável. Ninguém tinha coragem de chegar, nem o pastor da igreja, chegar para ele e falar, irmão, não posso proibir você de falar línguas, como diz a Bíblia, mas a palavra tem que ter primazia, e você não pode atrapalhar o culto dos outros. Aí ele ficou quietinho, ficou bravo, borrado, ficou bravo. Então, isso acontece. Ele estava falando em línguas, estava se edificando, talvez sim, mas e os outros? Ele estava se preocupando com os outros? Não estava. Então ele não estava trazendo proveito para os outros, não estava edificando e pelo contrário estava prejudicando. Cadê o amor? Que é o solo fértil para a expressão dos dons. Onde estava o amor? Não havia. Aí você vai ver mais tarde aqui a respeito da expressão do amor, vai dizer, então Hermógenes errou, porque ficou indignado com a pessoa e repreendeu. Nós vamos ver daqui a pouquinho se eu cometi um erro, né? Vamos ver. Versículo 2. Ainda que tivesse o dom da profecia, e Paulo tinha, né? Ele diz, ainda que eu falasse as línguas, ainda que tivesse o dom de profecia, mas ele tinha, né? Então ele está falando aqui num contexto mais amplo. Ele não quer falar apenas de si próprio. Com isso ele quer mostrar, ele está até se diminuindo um pouco, certo? Ele se diminui um pouco para mostrar para as pessoas, colocar as pessoas dentro do contexto que ele está traçando aqui. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Você faz ideia de uma pessoa que pode profetizar, falar coisas maravilhosas, uma pessoa que conhece os mistérios, que tem conhecimento da ciência, como ele diz aqui, quer dizer, tem esclarecimento, sabe falar, sabe ensinar, sabe pregar, e tem uma fé passível de mover montes, mas não ama as pessoas. É até difícil de pensar nisso, né? Por isso algumas pessoas dizem que talvez Paulo estivesse falando apenas em tese. Como
quando alguém na área jurídica diz que a pessoa, quer dizer que a pessoa cometeu crime, mas não pode dizer para não estar correndo o risco de fazer uma acusação falsa, diz, aquele indivíduo, em tese, transgrediu a lei tal, né? Quer dizer, está deixando ainda suspenso, supostamente fez. E aqui no caso, algumas pessoas supõem que Paulo estivesse falando apenas em tese, uma apenas suposição, e que não tivesse tudo isso. Então, tudo bem, não obstante isso, a questão é que Paulo está dizendo que uma pessoa pode ter todas essas qualidades espirituais, mas se ela não amar e não fizer uso disso por amor, ela está sendo inútil para a igreja. Irmãos, até semana passada, eu lutei muito pela palavra com os irmãos a respeito de dar lugar ao que Deus quer fazer através de você, não é isso, na igreja? Dar lugar, cheguei a falar várias vezes, pelo amor de Deus, deixe Deus usar você no meio da congregação, no meio do povo, no meio da sociedade, deixe Deus usar o dom que Ele deu para você, não é isso? Agora, é hora de fazer uma ressalva, deixe Deus usar você, permanece tudo aquilo válido, mas encha-se do amor de Deus pelos irmãos, por Deus e pela obra de Deus, porque senão você vai continuar, deixa eu reconstruir a frase que eu não quero magoar, senão as pessoas que não estão tomando posse dessa palavra e cumprindo a palavra de Deus com relação a exercer seu ministério, vão continuar sem fazer nada produtivo, vão fazer coisas que vão chamar a atenção das pessoas, que vão atrair a atenção, que vão chamar a vista, que vão fazer a pessoa se sentir maior do que é, né? Para dignificar a própria pessoa, mas a pessoa continua sendo inútil para a obra de Deus, porque se não amar, pode falar todas as línguas, pode transportar montes, pode curar enfermo, pode expulsar demônios, mas vai continuar sendo inútil para a obra do Senhor. Eu me lembro da passagem, eu gostaria até de ler com os irmãos, Mateus capítulo 7. Porque o Senhor Jesus faz advertências contra o servo inútil, para nós corrigirmos nosso comportamento. E não amar o seu próximo, o seu semelhante, o seu irmão, e não fazer as coisas pelo amor, é caracterizar-se como servo inútil. E em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, o Senhor Jesus diz assim: cuidado com os falsos profetas que vêm a vós disfarçados em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos os conhecereis. Por acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos de plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos frutos. Vamos parar aqui um pouquinho antes de continuar. Aí, muitas pessoas não têm noção do que sejam esses frutos, e outras pessoas podem ter até uma noção distorcida. Pode-se pensar, por exemplo, que a pessoa está dando bons frutos porque ela está evangelizando, porque ela está amparando os irmãos, e aí nós caracterizamos isso como sendo bons frutos. Não, aquela pessoa é obediente ao pastor, respeita, está sempre nas orações, é dizimista, evangeliza, a pessoa tem até programa no rádio. Essa pessoa está dando bons frutos. Esses frutos são de uma natureza, não estão arrolados na Bíblia como sendo o fruto do Espírito Santo. Porque como é que Jesus estaria se enganando se ele diz que pelos frutos conhecereis, e a pessoa se comporta muito bem, faz tudo o que é correto, mas a árvore é má? Então o fruto que ela está dando não pode ser um fruto bom. A pessoa está evangelizando, está dizimando, é obediente, se comporta bem na igreja, vem para as orações, então ela está dando bom fruto? Está do ponto de vista humano, mas e do ponto de vista divino? Porque o Senhor mesmo diz logo abaixo, olha só: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, aí começa a esclarecer qual é a natureza do fruto que agrada a Deus. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Ora, não vai dizer que profetizar em nome de Jesus é um bom fruto?
É ou não é? É, mas é do ponto de vista humano. É um fruto que ainda não caracteriza a condição de agradar a Deus. Vamos continuar. Em teu nome nós não expulsamos demônios. Vai dizer que expulsar demônio não é um fruto reconhecido pela igreja? E a gente diz, nossa, aquela irmã, aquele irmão, isso é gente espiritual, é canela de fogo, o demônio nem para perto dele. E Jesus está dizendo, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Gente, aquela irmã está curando enfermos, aquele irmão está transportando um monte para o meio dos mares, aquele fulano anda sobre as águas para poder evangelizar, estão fazendo um milagre. Vai dizer que isso não é fruto legítimo? É, do ponto de vista humano. Jesus diz, versículo 23, então lhes direi claramente, nunca vos conheci, afastai-vos de mim, porque praticais o mal. E agora? E cadê o fruto que Jesus disse, pelo meio do qual nós deveríamos conhecer essas pessoas? Irmão, se alguém faz o bem para você, mas não ama você, ele pode estar ajudando você a ser agradável a você, mas não é agradável a Deus. Por isso que eu digo, daqui para trás, todas as aulas que tivemos com incentivo de usar os dons espirituais são legítimas. Permanecem de pé, mas daqui para frente nós temos que amadurecer, porque se nós fizermos tudo o que Paulo falou até o capítulo 12, e não amarmos nosso irmão, e não fizermos por amor, e não formos obedientes ao nosso pastor por amor, e não colocarmos nosso joelho no chão para clamar ao Senhor por amor, e não estender a mão, abraçar o irmão por amor, e não tomar a Santa Ceia por amor, tudo isso é apenas um sino barulhento, é apenas prato que faz barulho, porque o Senhor não reconhece o nosso fruto. Ele diz, pelo fruto conhecereis. Você é amado por aquele que dá tapinha nas suas costas? Você ama aquela pessoa em quem você dá tapinha nas costas? Você não vai para o céu porque diz paz do Senhor, graça e paz, porque você dá uma esmola, porque dá o dízimo, porque obedece ao pastor, porque você ora. Você não vai para o céu por causa disso, não. Se você não fizer com amor, está correndo sério risco de cair nessa declaração de Jesus aqui. Nunca vos conheci. É claro que Jesus conhece intelectualmente, ele sabe quem é o Hermógenes, quem é o pastor, quem é irmão, quem é irmão, quem é irmã. Intelectualmente ele sabe quem é cada um de nós. Mas aqui o conhecimento é relacional, como eu já expliquei em outras aulas. Irmãos, vou voltar a dizer, se uma igreja que se diz do Senhor Jesus não tiver relacionamentos, e relacionamentos santos, e relacionamentos com amor, não é igreja, é um clube religioso. Você faz parte da igreja do Senhor, ou você faz parte de um clube religioso? Porque dentro de um mesmo templo, dentro do mesmo povo, dentro do mesmo pacote de fichas de membros, existem as duas igrejas, aquela que é a do Senhor e aquela que é um clube. Você faz parte de qual dos dois? Porque aquela que é um clube é estéril, produz coisas que não agradam a Deus, mas aquela que é a igreja do Senhor Jesus, que é movida por amor, é borbulhante. O Senhor sente, dela sai um aroma agradável. As orações não param no telhado da igreja, sobem. Deus respira, como diz o livro de Levítico, ele sente o aroma desse incenso agradável que são as orações dos crentes, o comportamento dos crentes, sente prazer. Lembra-se do que o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso? Primeira carta no livro de Apocalipse: eu sei das tuas obras, da tua paciência, não pode suportar os maus, mas eu tenho contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Arrepende-te e volta ao lugar onde caíste. O amor é necessário. A igreja não se funda e não subsiste sem amor. E a expressão dos dons espirituais e todo o nosso trabalho, e todo o nosso comportamento, e todos os nossos cumprimentos, sem amor, não valem nada. Nós não vamos ter nosso registro nos céus. Porque Paulo diz, eu nada seria se não tivesse amor. Nada seria. Talvez fique estranho eu falar de amor com cara feia, né? Como quem está bravo, né? Desculpe, gente. Não é sem amor, é que é meu jeito, né? Então, qual é o fruto que agrada a Deus? É o fruto do Espírito, encabeçado pelo amor.
O profeta Balaão, o juiz de Israel Sansão, Judas Iscariotes, foram pessoas que estavam próximas, de certa maneira, de Deus. Balaão era profeta do Senhor. A mula dele também foi profeta. Vou colocar a mula na lista aqui. Sansão era um homem usado pelo Espírito Santo. Tinha uma força sobrenatural, arrancava portas, aquelas portas gigantescas, que pesavam toneladas, armadas com ferro e portas de madeiras enormes. Arrancava a porta da cidade. Judas Iscariotes foi enviado pelo Senhor junto com os 70, depois com os 12, e voltou jubiloso também. Olha, até os demônios se nos sujeitam, ressuscitando mortos, limpando leproso, curando enfermo, anunciando o reino de Deus. Mas esses 4, Balaão, a mula de Balaão, Sansão e Judas Iscariotes, não demonstraram amor no exercício dos seus dons espirituais. Eram negligentes, ou eram abusados em relação aos dons, à fé, ou simplesmente não tinham o coração voltado para o Senhor, mas tinham dons espirituais. Fizeram milagres, fizeram coisas maravilhosas, e altamente provável que nós não os encontremos no céu quando para lá formos. No caso de Sansão, parece que no fim da vida ele se arrependeu e pediu misericórdia a Deus. E vamos convir. Uma das características mais maravilhosas do nosso Deus é a misericórdia, não é mesmo? O ladrão lá na cruz, né? Fim de carreira de bandido, não tinha para onde escapar, pediu misericórdia a Jesus, e Jesus falou: na verdade eu te digo que estarás comigo hoje no paraíso. Olha só, Deus é muito bom, gente, é muito misericordioso, razão pela qual se até agora não expressei meus dons espirituais com amor, a intenção de eu fazer tudo isso, de estudar, de ensinar, de me dedicar, não tem amor, a partir de agora tem que ter, eu vou ter que correr atrás, porque eu quero meu nome escrito no livro da vida, e eu quero ser recebido pelo Senhor Jesus quando entrar no céu. Eu quero. Isso estou falando de mim, mas espero que isso seja cabível para cada um de nós. Versículo 2: e ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. 3: e ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Aqui pode parecer expressões talvez exageradas, pode parecer ou anacrônicas, quer dizer, fora do tempo, mas não é. Olha, essa questão de entregar o corpo para ser queimado, o martírio voluntário, vamos dizer assim, começou a se expressar muito a partir do século II ou do século III da era cristã. Conta-se que um dos pais da igreja, não lembro o nome, mas não sei se é o Justiniano, não lembro, foi preso na terra em que ele morava, distante de Roma, e estava sendo levado para Roma para ser martirizado. E as pessoas que falavam com ele, os irmãos encontravam pelo caminho, queriam intentar planos para libertá-lo. Ele falou: irmãos, por favor, não façam isso, não roubem de mim essa glória. Então, houve uma época em que as pessoas consideravam que ser martirizado era uma coisa maravilhosa, é como se fosse um dom de Deus, e não queriam abrir mão disso. Mas na época de Paulo também aconteceu isso, e acontecia até em outras religiões. Conta-se que na época de Paulo, em Corinto mesmo, um fiel ateu fogo ao próprio corpo em homenagem a um dos deuses pagãos, dentro de um dos templos em Corinto. E Paulo está tomando essas figuras e dizendo: olha, gente, se nós não fizermos isso por amor ao nosso próximo e a Deus, inclusive entregar tudo para os pobres. Os judeus tinham o dever religioso, mesmo não se convertendo a Cristo, eles tinham por dever religioso dar esmolas. E Paulo está dizendo aqui: olha, se não fizer isso com amor, o dever não vai resolver nada. Vocês estão vendo que não adianta a gente parecer bonito na fita? Não adianta vir aqui com uma nota de R$100 na hora da oferta e fazer assim para todo mundo ver e colocar dentro da salva. Não adianta. Ou faz por amor, ou guarde seu dinheiro, vai comprar outra coisa, vai lá comprar biscoito no mercado. Oi, pastor.
Da viúva pobre, não é? Então, o pastor está lembrando aquela história que Jesus contou, porque ele viu acontecer da viúva pobre, que colocou as moedinhas dela na caixa, no gasofilácio, e enquanto o fariseu chegou lá, os fariseus chegavam com um saco cheio de moedas e faziam isso de forma estrondosa, estridente, para todo mundo ouvir. E ela foi lá e colocou o sustento, colocou o que ela tinha, por amor a Deus e a obra de Deus. E Jesus falou, aquela viúva deu muito mais do que aqueles outros que deram um monte de moeda. Por quê? Por quê? Porque ela fez com amor. Ela não fez por obrigação e não fez para aparecer. Ela fez por amor. Oi, irmão. Bem interessante a questão assim, os países assim, muçulmanos, né, eles têm uma dedicação muito bonita ao olho humano, realmente. No caso das torres gêmeas, os caras foram ali, tendo a certeza que está dando aquilo para Deus. Mas cadê o amor dele para as pessoas que estavam lá? Entendeu? Então, assim, o que faltou? A atitude humanamente, quando você pega o outro lado, não do lado da destruição, mas do lado do sentimento da pessoa, ela está fazendo aquilo tendo a certeza que está fazendo para Deus. Só que a olho humano, no caso dos muçulmanos, olha para aquilo e fala: quero ser igual a ele, quero entregar a vida em prol de Deus. Cadê o amor pelas pessoas que precisam? Exatamente. Faz pretensamente para agradar a Deus, mas destruindo o próprio ser humano. Versículo 4, o amor é sofredor, é benigno. As duas palavras estão dentro da mesma expressão, né? É sofredor, é benigno. Isto é, o amor aguenta muito tranco, sofre muitas coisas com a intenção de fazer o bem às pessoas. Paulo não está dizendo aqui que o crente é aquele que tem que entrar mudo e sair calado em qualquer circunstância, não é isso. Mas é aquele que aguenta muita pancada, muita adversidade para poder ganhar aquela pessoa. Gente, nós fazemos isso dentro da nossa casa. Por que a gente não faz isso dentro da nossa igreja? Às vezes dentro de casa, a mulher, ou o marido, ou o filho está muito aborrecido e acaba falando muita coisa inconveniente ou fazendo coisa inconveniente e a gente não acaba por engolir, muitas vezes fica quietinho para evitar piorar as coisas. A gente não faz isso? Deixa para conversar outra hora que tiver com a cabeça fria. Nós não fazemos isso em casa? Ou a gente bota o filho na rua porque ele ficou bravo? Porque ele se expressou de forma inconveniente? Ou a gente se divorcia só porque a mulher falou um A e vice-versa? Então a gente tolera isso em casa, a gente pratica isso em casa por amor, esperando as coisas serem bem construídas. Por que não fazemos na igreja? Por que nós não nos comportamos assim também? É porque nós não somos uma família, né? Não dá para aceitar isso. Nós somos, e nós temos que investir nisso. O amor não é invejoso. Isso era um problema que estava acontecendo com os crentes de Corinto. Quem tinha os dons que achavam que eram menores, estava invejando os dons daquele que tinham maiores. Porque eu sou pé, eu não sou olho, eu sou inútil. Lembra que nós falamos semana passada? E Paulo está dizendo, o amor não é invejoso. Contente-se com o que você tem e desenvolva. Com o que você tem, sirva com o que você tem e fique satisfeito, dê glória a Deus. O amor não se vangloria, aí está falando do outro lado. Aquele que era olho fica olhando para o pé, está lá embaixo, hein? Só pisando na sujeira, né? O amor não se vangloria. Aquele que Deus colocou mais alto é para servir mais. Não é para se vangloriar, é para glorificar o nome do Senhor. Quando Moisés soube que Deus queria destruir o povo de Israel no deserto, o que é que Moisés fez? Deus falou para ele, não Moisés, eu vou acabar com esse povo e de você eu vou levantar uma nova semente e um novo povo e fazer uma grande nação. Moisés não podia se sentir engrandecido com isso que Deus falou? Moisés ia ser o cabeça de uma nova nação, ia passar o próprio Israel para trás. Moisés se jogou no chão, colocou a cara no pó e falou, não Senhor, não, por favor. O que os povos ao redor vão dizer que o Senhor não teve capacidade de colocar esse povo na terra que o Senhor prometeu, mas tem misericórdia, é o povo que o Senhor amou, estende a tua mão, perdoa os pecados. Isso é amor.
Ao contrário do que Paulo está falando, não se ensoberbece, não se engrandece, não quer se projetar. O maior aqui colocou a cara no pó para Deus preservar a vida dos menores. Esse é um sentimento que o cristão precisa desenvolver. Às vezes a gente rejeita as palavras de Moisés, porque, mas aquele não é tempo da lei. O caráter de Deus é o mesmo do tempo de Moisés. O caráter de Deus permanece. E Deus disse para Moisés: eu ouvi o que você falou e vou fazer o que você me pediu. Gente, olha o que o amor pode fazer pela igreja. Olha o que o amor pode fazer por nós. Deus revogou o que ele tinha acabado de decretar, porque um homem demonstrou amor por 3 milhões de pessoas que estavam desobedecendo a Deus. Versículo 5, não se porta inconvenientemente, quer dizer, não fica dando mau testemunho, não faz deliberadamente coisas desagradáveis, não fica fazendo gracinhas que estão fora de hora. E aí vocês podem pensar um monte de coisas inconvenientes que a gente pode fazer, mas não deve, né? Não busca os próprios interesses, quer dizer, vou defender as necessidades e interesses dos irmãos. É o que a Bíblia diz. Comunicar com os santos nas suas necessidades, quer dizer, na necessidade dele. Considerai os outros superiores a vós mesmos. Ora, se os outros são meus superiores, por que eu não vou defender os interesses deles? Não se irrita, não suspeita mal. Esse não se irritar aqui não quer dizer que a pessoa não sinta algo desagradável pelo mau comportamento alheio. A questão aqui é expressar a irritação de forma destrutiva. É colocar a irritação que se transforma em ira e que prejudica as pessoas. Não se regozija com a injustiça, quer dizer, com aquilo que é contra a vontade de Deus, mas se regozija com a verdade. Aqui a palavra verdade, o contexto mostra que está em oposição à injustiça. Então, quando ele diz aqui que não se regozija com a injustiça, não sente a alegria da pessoa estar fazendo aquilo que desagrada a Deus. Pelo contrário, a pessoa se sente feliz e alegre com aquilo que os outros estão fazendo que é agradável a Deus. É nesse sentido. É a oposição de injustiça com justiça. É erro com verdade. Então é uma oposição que Paulo está fazendo, mas para mostrar um comportamento que desagrada ou que agrada a Deus dos outros. Quer dizer, se eu vir alguém fazendo algo que desagrada a Deus, eu não vou ficar feliz com aquilo. E não vou dizer para aquela pessoa, está tudo bem, está certo, se não está. Mas se a pessoa fizer algo que é agradável a Deus, por que eu não vou elogiar? Por que eu não vou me alegrar com aquela pessoa e dizer, graças a Deus que está usando o irmão ou a irmã para fazer esse tipo de coisa? Entendeu aí? Então, não se conformar com o erro do irmão, não se conformar. E também não deixar de repreender, porque está escrito na Bíblia. Eu já falei tantas vezes aqui, diz lá o Antigo Testamento, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. Então, é função nossa. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, deve ser, que a Escritura inspirada por Deus é proveitosa para ensinar, para corrigir, para redarguir, quer dizer, para mostrar o outro lado, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a correção, a repreensão fazem parte sim. Então se o pastor quiser vir puxar a orelha do Hermógenes, ou a sua, ouça. Ele pode estar sendo usado por Deus para tirar a gente do mau caminho. E normalmente deve estar, né, pastor? Então ouça, não recuse. Continuando. Tudo sofre. Essa palavra sofre aqui vem da palavra em grego que significa telhado. O crente tudo sofre, quer dizer, o crente é como um abrigo, um anteparo para muitas coisas ruins que vêm, e ele suporta os impactos destas coisas, como um telhado suporta a chuva, o granizo, a poeira, o vendaval, e protege a família dentro de casa. Isso também é função nossa, hein? Se nós amamos, nós temos o dever de proteger a alma dos nossos irmãos. Esse dever não é só do pastor, ele é o maior responsável na congregação por isso, mas é o nosso dever, porque ou só o pastor ama as ovelhas? Se nós amamos,
mas também devemos nos ver como uma proteção que Deus colocou diante dos nossos irmãos. Se o lobo está atacando a família do irmão, se o inimigo está atacando e o irmão não está percebendo, eu vou deixar o barco correr? Falar, não, isso é problema dele, ele já é maduro. Que proteção, que telhado é isso? Tudo sofre, tudo crê no sentido de que sempre tem esperança de que aquela pessoa vai mostrar algo do melhor. Crê no que ainda há de bom dentro daquela pessoa, que aquela pessoa ainda pode estar ouvindo, que ainda pode se comportar bem. Aqui, na maioria das vezes, ou quase todas, está se referindo aos irmãos. Por que é que eu vou achar que determinados irmãos não têm mais jeito, não prestam mais para mais nada? Não, se eu confio no Senhor que mudou a minha vida, que era imprestável, por que eu não vou confiar que Deus pode mudar a vida do meu irmão que já conheceu Jesus? E que está aqui sujeito a ouvir a palavra? É uma coisa que eu creio e posso e devo crer. O amor jamais acaba. Havendo profecias, serão aniquiladas. Línguas cessarão. Ciência desaparecerá. O que Paulo está dizendo com isso? O conhecimento vai desaparecer? A ciência vai desaparecer? Então, as profecias não vão ter mais sentido, profecias, quando a gente for para o céu. Vai profetizar para quê? Para quê a gente falar em várias línguas no céu, se nós já vamos estar lá? Então, no contexto da igreja, ele quer dizer, olha, depois que a igreja sair desse contexto de serviço, essas coisas não vão mais ter utilidade. Porque Deus vai ser tudo em todos. Então tudo isso vai estar permeando a nossa vida eterna, nosso contexto eterno. E ele continua no versículo 9. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. E é verdade. Ou vai dizer que aquele que profetiza sabe de todos os mistérios de Deus. O pastor sabe tudo o que se passa no céu e tudo o que Deus espera da igreja que está na terra. O professor sabe a palavra de Deus de cabo a rabo e sabe, pode explicar tudo. Não. É tudo parcial, não é? Se não fosse assim, o pastor não precisaria mais orar, nem estudar a Bíblia, nem o professor. O profeta ia viver só de línguas estranhas e profecias. Não é verdade. Então, é em parte. Tudo que nós sabemos é em parte. E isso até justifica a distribuição dos dons. Por quê? Porque uma partícula foi dada para mim, uma partícula para ele, uma partícula para ela. Vários dons distribuídos por várias pessoas de forma diferente, para que tudo se junte como num corpo, num organismo vivo. Esse é para eu ficar quieto ou ainda tem 5 minutos para ficar quieto, hein? 5 minutos para... 5? 5 a 10, né? Tá. Quando eu era menino... Não, ele está dizendo 10. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quer dizer, não vai haver mais necessidade disso, gente. Alguém vai precisar do dom de cura no céu? Alguém vai precisar do Hermógenes montar uma classe de escola dominical para dar aula lá no céu? Alguém vai precisar que o pastor pastoreie o rebanho no céu? Não, pronto, estado eterno, perfeição. Então Paulo está dizendo, tudo isso vai acabar, gente. Mas enquanto não acabar, o amor é essencial e ele vai explicar já já. E ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, quer dizer, quando me tornei adulto, deixei as coisas de menino de lado. Aí Paulo está falando duas coisas essenciais. Primeiro, ele está dando uma lição naquele povo, dizendo, vocês estão se comportando como meninos. Amadureça. Vamos nos tornar adultos para o uso dos dons, para beneficiar a igreja. Mas ele também ele está falando também com vistas à eternidade, como se dissesse, em certo sentido, espiritualmente falando, ainda somos imperfeitos. Ainda estamos praticamente balbuciando, como crianças. Mas quando a gente for para o céu, nós vamos ser maduros para sempre. Então, esses dois aspectos. Porque agora vemos como por espelho, em enigma. Por que ele fala isso? Porque a irmã Lina vai se pentear de manhã, vai retocar a maquiagem, ela pega o espelho, ela vê direitinho, né? Opa, tem um cabelinho a mais aqui, tira, né? Vê tudo perfeitamente, não vê? Vai passar o batom, vê um defeitinho aqui, arruma. Eu não, né? Eu não tiro sobrancelha nem uso batom, estou falando da irmã dele. Porque os espelhos hoje são de alta qualidade. Mas na época de Paulo, não existia espelho de vidro como agora. Isso que reflete com o dentista bota na boca e vê as cáries, vê tudo ali, né? O espelho. Você vê os automóveis vindo ali, mas na época de Paulo não era assim. O espelho era feito de metal polido ou de algumas pedras. E Corinto tinha isso. Corinto vendia espelhos, fabricava, produzia espelhos de pedra ou de metal. Vinha até com um produto junto, uma pedra pómez, que era para de vez em quando esfregar para poder ver melhor. A imagem era muito ruim, gente. Dizem que o imperador Nero, daquela época, usava como espelho uma pedra de esmeralda. Então você imagina que confusão que era, tem que ficar assim, aquelas faces, né, a lapidação delas.
Até imperador fazia um uso de um espelho que era bem ruinzinho. E Paulo está dizendo aqui, agora nós vemos as coisas assim, a gente tem que decifrar o que está ali. O enigma, a palavra em grego, é uma imagem indistinta. Teria que quase que montar um quebra-cabeças para poder ter noção do que é aquela imagem que está ali. E é isso com relação à expressão da igreja hoje. Nós estamos expressando coisas que muitas vezes nós nem entendemos. Dons espirituais, comportamento da igreja, tudo isso ainda é uma partícula da coisa eterna. E Paulo diz, isso é enigma. Então, mas nós vamos ver ainda face a face, nós vamos ver como é. Nós vamos estar diante do Senhor. Isso que a gente expressa dele agora, a gente faz um quebra-cabeça, uma coxa de retalhos para entender Deus. Quando a gente chegar no céu, a gente não vai precisar de fazer coxa de retalho, não. Nós vamos ver Deus face a face. E ele diz assim ainda, então eu conhecerei plenamente como também sou plenamente conhecido. Quer dizer, do jeito que Deus me vê, por inteiro, sabe tudo de mim, eu vou ver Deus, vou conhecer plenamente, mas agora não. Então Paulo está dizendo com isso, que tudo isso que está no nosso meio é transitório, e a gente deve manter a esperança de coisas muito, muito melhores, mas a gente só vai alcançar isso através do amor. E ele diz, para concluir, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Provavelmente essa fé aqui é fé salvadora, fé salvífica, aquela que crê em Jesus para a salvação. A esperança, o que você vai precisar de fé salvífica no céu se você já está vendo o Senhor face a face e você não pode mais perder isso? Por que você vai precisar de esperança no céu se você está no estado eterno? Não precisa esperar coisas do futuro e não precisa esperar ocorrer arrebatamento, milagre, nada. Mas o amor vai ter que permanecer. Porque sem amor não vai nem entrar no céu. Por isso ele diz, permanece agora a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior desses três é... quem? O amor.